Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Eficácia da oração. Disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. A regra de ouro. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. Como havia proibido antes o pedir coisas carnais, mostra agora o que devemos pedir, dizendo: Pedi e vos será dado. Santo Agostinho. Ou de outro modo, como foi ordenado que não se desse o que é santo aos cães, nem se atirassem pérolas aos porcos, pôde o ouvinte, consciente de sua ignorância, dizer: Como proíbes-me de dar o que é santo aos cães, enquanto até agora não vejo a mim mesmo como possuindo nada de santo? E por isso, oportunamente, acrescenta: Pedi e vos será dado. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, uma vez que lhes dera certas instruções para a santificação da oração, dizendo: Não julgueis, convenientemente acrescenta: Pedi e vos será dado, como se dissesse: Se conservardes esta clemência em relação aos inimigos, o que quer que vos pareça fechado, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, portanto, com preces, de dia e de noite. Buscai com dedicação e trabalho, pois, trabalhando sobre a Escritura, não adquirimos a ciência sem a graça de Deus, nem adquirimos a graça se nos não esforçamos. Pois o dom de Deus não é dado aos negligentes. Batei, contudo, por meio de orações, jejuns e esmolas. Pois, assim como o que bate numa porta não clama apenas com a voz, mas com a mão, também o que pratica boas obras bate com boas obras. Mas gerais, peço isso mesmo para que eu saiba e faça. De que maneira, então, podemos fazer antes de receber? Mas faz o que podes, para que possas mais, e guarda o que sabes, para que saiba mais. Ou de outro modo, como disse acima que perdoassem todos os inimigos, e depois proibiu que, sob pretexto de amor, dessem aos cães o que é santo, dá-lhes agora um bom conselho, para que se peça a Deus por eles, e ser-lhes-á dado, que busquem aqueles que pereciam nos pecados, e os encontrarão, que toquem naqueles que estão encerrados nos erros, e Deus abrirá para eles, de modo que suas palavras ingressem nas almas daqueles. Ou de outro modo, uma vez que as ordens postas acima eram maiores que a força humana, transmitiu-as a Deus, para cuja graça nada é impossível, dizendo: Pedi e vos será dado, para que aquilo que não pode ser aperfeiçoado pelos homens seja cumprido pela graça de Deus. Tendo Deus munido os outros animais com a velocidade dos pés, ou com as penas velozes, ou com unhas, ou com dentes, ou com chifres,
dispôs somente o homem de tal modo que sua força seja Deus mesmo, para que, coagido pela necessidade de sua fraqueza, sempre tenha necessidade do seu Senhor. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Pedimos com a fé, buscamos com a esperança e chamamos com a caridade. Primeiramente, devemos pedir para possuir, depois buscar para encontrar, e logo o que encontrarmos, guardar o que encontramos para poder nele entrar. Remígio de Auxerre. Ou, de outro modo, pedimos orando, buscamos vivendo retamente e batemos perseverando. Santo Agostinho. O pedido, por sua vez, diz respeito a alcançar a saúde da alma, para que possamos cumprir aquilo que nos é ensinado. A investigação, de outra parte, dá-se para encontrar a verdade. Mas quando cada um encontrar o verdadeiro caminho, chegará à sua posse, que será aberta somente ao que bater. Ainda que não sem trabalho, julguei oportuno expor que se diferenciam essas três coisas, mas reduzem-se muito melhor ao pedido iminente. Por isso, conclui depois dizendo: dará coisas boas aos que lhe pedem. São João Crisóstomo. Por esse trecho em que acrescenta buscai e batei, ordena que se deve pedir com muita insistência e força. O que busca separa de sua inteligência todo o resto e se fixa somente naquilo que busca. O que chama vem com veemência em um espírito impetuoso. Pseudo Crisóstomo. Como havia dito, pedi e vos será dado, para que os pecadores não dissessem ao ouvir isto: o Senhor exorta os dignos a pedir, nós, no entanto, não o somos. Repete-o para confiar justos e pecadores à misericórdia de Deus. Por isso acrescenta: pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. Isto é, seja justo, seja pecador. Não duvide ao pedir, para que conste que Deus não despreza ninguém, a não ser quem hesitou em pedir a Deus. Não se pode conceber que Deus, quando ordena a obra de caridade de fazer bem aos inimigos, impõe aos homens o dever de fazer o que ele não faz, sendo ele bom. Santo Agostinho. Logo, o Senhor escuta os pecadores. Se não ouvisse os pecadores, em vão teria dito o publicano: meu Deus, tende piedade de mim, pecador. E por esta confissão mereceu a justificação. Suplicando fielmente ao Senhor pelas necessidades desta vida, com misericórdia nos ouve algumas vezes, e com misericórdia não nos ouve em outras. O médico sabe melhor que o enfermo o que a este convém. Se pede o que o Senhor deseja e promete, será feito inteiramente o que pede, porque a caridade acolherá o que a verdade pedir. Por outro lado, bom é o Senhor, que muitas vezes não nos dá o que queremos, para que nos atribua o que preferiríamos. Também é necessária perseverança para que recebamos o que pretendemos, pois quando o Senhor tarda em conceder o que pedimos, Ele faz valer os dons, não os nega. As coisas que se desejam por muito tempo recebem-se com mais gosto, mas as que são dadas rapidamente perdem valor. Pedindo e buscando, aumenta o desejo ou cresce para que te apoderes do que busca. O Senhor te reserva o que não quer dar-te imediatamente, para que aprendas a desejar grandemente as coisas grandes. Por isso, convém orar sempre e não desistir. Assim como disse antes, tratando das aves do ar e dos lírios do campo, para que a esperança subisse do menor ao maior, assim também faz agora, quando diz: quem dentre vós? Pseudo Crisóstomo. Para que ninguém, considerando a diferença entre Deus e o homem e ponderando seus pecados, desespere de alcançar o que pede e deixe de pedi-lo, introduziu a analogia dos pais e dos filhos, de modo que, se desesperarmos por causa de nossos pecados, esperemos por causa da bondade de Deus. São João Crisóstomo. Duas coisas devem estar presentes no que ora: pedir com fervor e pedir as coisas que convêm. Estas são as coisas espirituais. Por isso Salomão obteve rapidamente o que pedia, porque pediu o que era conveniente. Pseudo Crisóstomo. Ele mostrou o que é oportuno pedir pela analogia do pão e do peixe.
O pão é a palavra do conhecimento de Deus Pai. A pedra é toda mentira que traz o escândalo da doença para a alma. Remígio de Auxerre. Por peixes devemos entender a palavra de Cristo, e por serpente o próprio diabo. Ou por pão se entende a doutrina espiritual, por pedra a ignorância, por peixe a água do sagrado batismo, por serpente a astúcia do diabo ou a infidelidade. Rábano Mauro. Ou também o pão, que é alimento comum, significa caridade, sem a qual as demais virtudes nada valem. O peixe significa a fé que se ergue das águas do batismo e que é agitada no meio das ondas desta vida, e, no entanto, vive. Lucas, por sua vez, acrescenta um terceiro elemento, o ovo, que é a esperança do animal, significando a esperança. Contra a caridade, coloca a pedra, isto é, a dureza do ódio. Contra a fé, a serpente, isto é, o veneno da perfídia. Contra a esperança, o escorpião, isto é, o desespero que pica recuando como o escorpião. Remígio de Auxerre. Este é, portanto, o sentido. Não se deve temer que, se pedirmos a Deus Pai o pão, isto é, o ensinamento ou a caridade, nos apresente uma pedra, isto é, que permita que nosso coração seja apertado ou pela frieza dos ódios ou pela dureza da inteligência. Ou se pedirmos a fé, não devemos esperar que permita que sucumbamos com o veneno da infidelidade. Daqui se segue. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos... São João Crisóstomo. Disse isso não humilhando a natureza humana, nem declarando mal todo o gênero humano, mas, diferentemente de sua bondade, chamando malícia o amor dos pais da terra. Tal é a superabundância de seu amor em relação aos homens. Porque, em relação à comparação com Deus, o único que é singularmente bom, todos parecem maus, assim como em comparação ao sol, tudo que é luminoso parece obscuro. São Jerônimo. Ou talvez diz serem maus os apóstolos, porque, sob a figura dos apóstolos, todo o gênero humano é condenado, gênero cujo coração, desde a infância, está inclinado ao mal, como se lê no Gênesis. Nem deve causar espanto que os homens desse mundo sejam chamados maus, pois o próprio apóstolo recorda, pois que os dias são maus. Santo Agostinho. Ou chama mal a todos os que amam esse mundo, de onde também as coisas boas que eles dão devem ser ditas boas, de acordo com o modo de sentir daqueles que as estimam como boas. Ainda que, também na natureza das coisas, estas últimas, isto é, as coisas temporais, sejam boas, dizem elas respeito a esta vida fraca. O bem que te faz bom é Deus. O ouro e a prata são um bem, não porque te fazem bom, mas porque com eles podes fazer o bem. Sendo, pois, maus e tendo um Pai bom, não permaneçamos sempre maus. Se, sendo maus, sabemos dar o que se nos pede, com maior razão se deve esperar que Deus nos dê os bens que pedirmos. Pseudo Crisóstomo. Como o Senhor não concede sempre tudo o que se lhe pede, mas somente o que é bom, por isso acrescenta oportunamente coisas boas. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. De Deus recebemos somente coisas boas, não importa a maneira como venham a nós parecer, pois tudo concorre para o bem de seus amados. Remígio de Auxerre. E seja sabido que, onde Mateus diz, dará coisas boas, Lucas diz, dará um bom espírito. Mas isso não deve parecer contraditório, porque todas as coisas boas que o homem recebe de Deus são dadas pela graça do Espírito Santo. Santo Agostinho. Nos bons costumes se encontra constituída certa firmeza e valentia, pelas quais os homens são conduzidos à pureza e simplicidade do coração, para marchar pelo caminho da sabedoria. E depois de ter falado muito sobre ela, o Senhor conclui dizendo: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Ninguém quer ser tratado com o coração dividido. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, a fim de fazer a nossa oração mais santa, havia mandado acima que não julgássemos os que pecam contra nós, e tendo-se apartado da ordem de sua narração para nela introduzir outros pensamentos,
Volta agora ao preceito com que havia começado e diz: tudo que vós quereis, isto é, não só não deveis julgar, mas todas as coisas que queires que os demais homens façam contigo, faz tu mesmo a eles, e então poderás orar com fruto. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou de outro modo, o distribuidor de todos os bens espirituais é o Espírito Santo, para que as obras da caridade possam ser completadas. Por isso acrescenta: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. São João Crisóstomo. Ou de outro modo, o Senhor quer demonstrar que convém aos homens tanto procurar auxílio do alto, quanto prestar àquele que pretende deles mesmos. Por isso, quando diz: pedi, buscais, batei, ensina claramente que os homens devem ser dedicados e por isso acrescenta: tudo que vós quereis. Santo Agostinho. Ou de outro modo, o Senhor havia prometido aos que pedissem que lhes concederia seus bens, mas para que ele reconheça seus mendigos, conheçamos também nós os nossos. Deixando de lado, pois, o apoio das riquezas que cada um possa ter, os que pedem são iguais àqueles a quem pedem. Com que cara pedirás a teu Deus se não reconheces teu semelhante? Por isso se diz no livro dos Provérbios: aquele que fecha os ouvidos ao clamor do pobre, esse mesmo também clamará e não será ouvido. O que devemos conceder ao próximo quando este nos pede para que sejamos ouvidos por Deus é o que podemos deduzir do que queremos obter dos demais, e por isso acrescenta: tudo o que vós quereis. São João Crisóstomo. Não disse simplesmente tudo, mas acrescentou, portanto, como se dissesse: se quereis ser ouvidos, fazei isto mesmo com aqueles de quem vos falei. Não disse, pois, faz com teu próximo tudo o que queres que Deus faça contigo, para que não digas: como isso é possível? Mas disse: tudo que queires que teu companheiro de escravidão faça contigo, isso mesmo deves fazer com teu próximo. Santo Agostinho. Algumas cópias latinas acrescentam a palavra coisas boas, a qual considero acrescentada como explicação dessa sentença. Poderia perguntar-se se interpreta bem essa sentença aquele que, desejando que outro lhe cause algum dano, causa o primeiro. Mas é ridículo pensar em uma tal extravagância. Deve-se entender, pois, que a sentença é completa, ainda quando não se acrescenta isso. No tocante ao que diz, tudo que vós quereis, não se deve tomá-la segundo o uso e desordenadamente, mas em termos apropriados. Pois não há vontade senão nas coisas boas. Nas coisas más, diz-se que há propriamente cobiça, não vontade. Não porque as Escrituras sempre falem deste modo, mas, onde é oportuno, aí utilizam a palavra própria, para que não se entenda outra coisa. São Cipriano. Tendo vindo o Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para todos, fez um grande compêndio de seus preceitos quando disse: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. E acrescentou: esta é a lei e os profetas. Pseudo Crisóstomo. Porque quanto mandaram a lei e os profetas em todos os tempos, encontra-se compendiado neste simples preceito, como inumeráveis galhos de uma árvore em uma só raiz. São Gregório Magno. Aquele que pensa que deve fazer ao outro o que espera dele receber, certamente pondera de modo a retribuir os males com o bem e os bens com o melhor. São João Crisóstomo. No que se demonstra também que conhecemos perfeitamente o que é digno de todos os homens e que não é possível refugiarmos-nos na ignorância. Santo Agostinho. Parece que este preceito pertence ao amor do próximo e não ao amor de Deus, posto que em outro lugar diz que há 2 preceitos nos quais estão compendiados a lei e os profetas. Não tendo acrescentado aqui toda a lei, o qual acrescentou ali, reservou o lugar a outro preceito, que é do amor de Deus. Ou de outro modo, a Escritura recorda apenas o amor do próximo quando diz: tudo o que vós quereis, porque é consequentemente que o que ama o próximo ame principalmente o mesmo amor. Deus é o amor, consequentemente, portanto, que ame principalmente a Deus.
Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,